Landim abre o jogo sobre possíveis saídas de Pedro e Arrascaeta. Presidente falou ainda sobre renovação de Gabigol, contratações de Claudinho e Lucas Paquetá. E no final, elogiou o vice de futebol Marcos Braz. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral pro Rafla. Aqui embaixo tem o botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Acompanhe até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, claro. Esse vídeo será pautado em cima da entrevista do presidente Rodolfo Landim ao Charla Podcast. Desde já, um grande abraço aos meus amigos Betão, que tá voando na Flá TV e também no Sport TV, e o Bruno Cantarelli, que dispensa comentários. Vamos aqui começar falando sobre a situação do Gabigol, porque o atleta fez o gol da virada no último jogo contra o Criciúma e atacou a diretoria, dizendo que eles não cumpriram o que prometeram. E aí, o presidente Rodolfo Landim disse isso aqui, e foi a primeira vez que o Landim falou após essa declaração do Gabigol, né, dizendo que não agiram de boa maneira como um ídolo. O dirigente disse que o clube discorda dos termos propostos pelo atleta e seu staff. Não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do clube, por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos. Por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores dele, que a gente não vai admitir, que ele está colocando na mesa um contrato longo deste tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, estou disposto a pagar esse contrato que você está me propondo e dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. É óbvio que é bem mais do que ele recebe. E é em cima daquilo que foi meio que o que seria o valor acordado se fosse firmar um contrato de 5 anos, que é o que ele quer. Landim afirmou que a contraproposta do Flamengo dá o seguinte recado para Gabigol: o clube precisa de garantias esportivas para acreditar nele e voltar a fazer um contrato longo. Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e espero que volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel, espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. Tenho gratidão eterna, não só por ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período em que eu estou na presidência do clube. Landim explicou que os critérios adotados para a realização da proposta de renovação do contrato por um ano têm a ver com o futuro. Além disso, o presidente garantiu que o Flamengo chegou ao seu teto em termos financeiros. Não é para reconhecimento. Eu tenho que olhar para frente e olhar para o desempenho que provavelmente aquele jogador vai me dar a partir das informações técnicas que a turma trabalha no futebol do Flamengo me oferece. A gente quer que ele continue no Flamengo. A gente fez uma proposta para ele. A gente, depois de tanto tempo conversando, chegou numa proposta que é o nosso teto e de tempo também. Houve o acerto com ele por 5 temporadas? Perguntaram para o Landim. Porque usa isso na declaração da TV Globo sobre o Flamengo eventualmente não ter cumprido o que propôs. Aí o Landim disse, ele usa, não foi só nessa declaração. Ele já deu umas 10 declarações que estava tudo certo. Para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e assina. Eu não tenho nem conhecimento que tenha existido um pedido para rodar o papel para chegar ao meu conhecimento. Tem negociações de propostas, tinha a percepção de que esse troço ia evoluir, mas a decisão final acaba sendo do presidente. É um contrato de 5 anos que iria passar para outra gestão e com valores que estão ali. Acho que é difícil a gente aceitar. O mercado é grande, o Flamengo, quando faz essas coisas, entende e estende contratos. O Flamengo estendeu o contrato do Davi Luiz.
Vamos voltar a conversar com o zagueiro. Felipe Luiz, os dois Diegos, oferecemos para Everton Ribeiro, mas chegaram com uma proposta de vários anos e com esse valor. Não chegou-se a um acordo. A gente deixou de gostar de Everton? Não, é um rapaz que a gente adora pelo comportamento dentro e fora do campo. Jogador excepcional, de grupo. Não tem tempo ruim para ele. Ia jogar pela seleção e voltava com 48 horas, se dedicava, estava nos jogos. É um craque. A gente fica infeliz por ele não estar no Flamengo, mas feliz por estar seguindo a carreira com sucesso. E aí o Landim diz: Gabigol controla a operação. Está na mesa. A proposta está na mesa para ele. Se ele quiser assinar, ele assina. Ele controla a operação. Faltam 5 meses para terminar o contrato. Ele pode assinar um pré-contrato, inclusive. Acredito que possa ter proposta de pré-contrato. Ele é um bom jogador. Ele pode até aceitar em 1 ano. E daqui a 1 ano ele tem desempenho excelente e pede ainda mais para renovar. Ele tem muito menos risco na mesa se tiver um contrato de 4 ou 5 anos. Entende o lado dele, mas ele tem que entender o lado do Flamengo também. Acho que pela comunhão dele com a torcida, faça com que ele queira cair para o lado de querer ficar no Flamengo. Bom, essa explicação aqui do Landim sobre o Gabigol é aquilo, né, gente? O Gabigol quer 5 anos, o Flamengo tem 1 ano para oferecer com um grande aumento salarial. Inclusive está no teto do clube. E eu concordo com o presidente Rodolfo Landim. Ele foi bem claro. Gabigol, aceita esse contrato de 1 ano, até dezembro de 2025, joga muito, chega em dezembro e fala: agora eu quero mais 5 e quero isso de salário. Aí você pode fazer o que você quiser. Esportivamente, tem que dar resultado dentro de campo. E aí o presidente citou o exemplo de toda a temporada 2023 e também dessa temporada 2024, né, que já está na metade. E o Gabigol ainda não disse, dentro de campo, o resultado esperado. Então o Landim foi bem claro, a proposta está na mesa, se ele quiser ele assina hoje. É mais da vontade do Gabigol do que do próprio clube. Eu concordo com o presidente. Eu acho que 1 ano está muito bom para o Gabigol e não é desmerecer o atleta, não é desmerecer a história dele. É pegar esse contrato de 1 ano e falar assim: eu sou o Gabigol, eu vou com tudo, vou agarrar essa oportunidade, vou dar a volta por cima, vou reconquistar a titularidade e vou jogar muita bola. O presidente Rodolfo Landim, ele falou sobre Claudinho e Paquetá. Ele reafirmou o interesse em Claudinho nessa entrevista ao Charla Podcast e disse: embora enxergue uma certa má vontade por parte do Zenit em querer negociar o meio atacante, o Landim acredita que a vontade do atleta ainda possa prevalecer. Palavras do Landim: a gente não esconde que há muito tempo vem mantendo contato com o Claudinho. É meio que um objeto de desejo para nós. Ele é ídolo lá, foi considerado o melhor jogador há alguns anos. O jogador também tem o lado dele de disputar campeonatos internacionais. Lá ele não pode disputar os campeonatos europeus. A gente também está usando essa potencial vontade dele querer voltar, sempre em contato com ele. Para Landim, todas as etapas necessárias para o acerto entre Flamengo e jogador foram superadas. O problema é o Zenit, que, segundo informações ouvidas pelo presidente, voltou atrás após o Flamengo chegar a números inicialmente pedidos pelos russos. Claro que a gente buscou conversar novamente com ele através do empresário. Eu entendi que a gente chegou num acordo com ele, mas toda a transferência de jogador é uma discussão que envolve 3 partes. Eu diria que entre Flamengo e Claudinho, e eu estou passando o que recebi do Spindle e do Braz, não havia problemas. A gente estaria com o processo equacionado. O problema é que o clube lá não quer se desfazer dele. Chegamos no nível de exigência e eles chegaram e aumentaram. É nítido que eles não querem vender o jogador. Apesar de todo o jogo duro por parte aí do clube russo, Landim brincou e disse acreditar em bom senso, mesmo sendo do Zenit, a outra parte do negócio, para um desfecho positivo. E aí ele termina: imagino que o jogador não esteja feliz. Você começa a estabelecer regras. Você sai se chegar num preço justo. O cara chega no preço justo e o cara diz que o preço não é mais justo. E aí, como é que eu fico? Imagino que o jogador queira sair. A janela fecha só no dia 2 de setembro. Vamos continuar tentando. No fundo, a gente acredita em um bom senso, mesmo sendo do Zenit. Não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: a gente não quer trazer jogadores para serem mais um no plantel do Flamengo. Para trazer jogador tem que ser jogador que traga diferencial para o clube e que possa brigar para ser titular. Sobre Paquetá, Landim disse em outro momento, uma situação aí irreal para o Flamengo,
Lucas Paquetá surge como uma oportunidade de mercado por conta das investigações que envolvem aí apostas esportivas. O presidente deixou claro que o Flamengo quer o atleta, mas fez uma ressalva de que uma negociação só pode ser viável a partir do resultado das apurações que vêm sendo feitas. E o Landim disse sobre o Paquetá: a gente tem que analisar em cima de oportunidade. Ele tem contrato e, pelas notícias que temos, seria vendido por 85 milhões de libras para o City. Fruto dessa complicação, lá das apostas, acho que ficou de lado. Temos interesse no jogador, é óbvio. Criado na Gávea, tem identificação enorme com o Flamengo, ele é torcedor ferrenho do Flamengo, isso é muito importante. Estive num camarote com ele, batemos um papo rapidamente. Espero que tudo isso se resolva de forma positiva para ele. E se isso vier a acontecer, não tenho dúvidas de que vai encerrar a carreira no Flamengo. Se a gente pudesse contar com ele, o cara é camisa 10 da seleção brasileira. O presidente disse que o Flamengo já fez movimentações para ter Paquetá, mas destacou que só tentará o acerto com cria do Ninho do Urubu em termos financeiros factíveis para o clube. E aí o Landim encerra dizendo: a gente tem que ver como esse troço vai evoluir e a gente precisa conversar com o West Ham. A gente teria que ver. Alguns movimentos a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas que estão acontecendo. É um jogador que custou muito caro. Como é que o clube que ele está vai se comportar de uma eventual saída dele? 60 milhões de euros, mesmo que seja por um período, amortizar esse valor. O Flamengo está bem financeiramente, mas ninguém dá um passo maior do que a perna. Mas eu não deixo porque o passo é meu. E para fechar, o presidente Rodolfo Landim, no Charla Podcast, descartou as saídas de Arrascaeta e Pedro durante o seu mandato. O presidente deixou claro que só libera pelo valor da multa e revelou conversas com Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o camisa 9. Landim disse: eu não sei o que vai acontecer depois que eu deixar a presidência do Flamengo, mas enquanto eu estiver lá, o Arrascaeta não sai nem a pau. Até porque ele está feliz no Flamengo, bem adaptado, casado, a gente gosta muito dele. Só sobre o meu cadáver que o Pedro sai do Flamengo, ou depositando a multa dele. Nunca foi cogitada a saída dele. Foi tentada publicamente, a Leila falou na frente de todos os presidentes de clubes, na reunião do conselho da CBF. Landim, tem uma proposta pelo Pedro. Eu falei para ela: ótimo, convença o jogador e deposita a multa. Rapaz, o Landim botou o negócio na mesa para Leila Pereira, hein? Por isso que nem teve negociação. E ele falando aí do Arrascaeta, né? Ele falou ainda que o Arrasca foi a maior contratação desde que ele chegou, né? Durante as duas gestões. Desde 2019 ele falou que o Arrasca foi a maior contratação dele e que o Arrasca e o Pedro só saem por cima do cadáver dele. Rapaz. E para fechar, nessa entrevista ao Charla Podcast, o presidente rasgou elogios ao vice de futebol Marcos Braz. Tava demorando. Ô Landim! Landim disse: de todas as pessoas que conheci no futebol brasileiro, acho o Braz o mais diferenciado diretor esportivo. Você concorda com a fala do presidente Rodolfo Landim? Essa eu vou deixar para você. Deixa aí nos comentários. Concorda que o Braz é o mais diferenciado diretor esportivo? O que o Landim falou lá no Charla Podcast. Olha, o Landim ainda falou sobre estádio, falou sobre outras situações, jogadores, parte financeira, política, e eu vou deixar tudo isso para o próximo vídeo, que será amanhã, porque senão o vídeo aqui vai ficar gigante, né? Foi uma entrevista de mais de 2 horas. O Landim falou sobre tudo e tem coisa boa aí sobre estádio do Flamengo, hein? Se você gostou dessas informações, gostou aqui do nosso vídeo, sempre muito objetivo, deixa o seu like, seu joinha, ajuda demais o nosso canal, ajuda demais o nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever, botão inscreva-se aqui embaixo. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!